Boa tarde, pessoal. Lá em João 21:5, Jesus diz assim: Filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E no 6, Jesus diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. E no 9 diz assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Amém por essa palavra. Então, resumindo, o que Jesus está dizendo? Eles estavam pescando e Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer. Eles disseram simplesmente não. E Jesus orientou que eles lançassem a rede à direita. E eles lançaram e pegaram 153 peixes. Só que quando eles saíram, Jesus já estava com a mesa pronta para eles, com peixe e pão. Então, qual que é o entendimento dessa palavra que veio para mim e eu quero também passar para você? Quando você, por exemplo, você vai na igreja, que você dá o seu dízimo, que você dá oferta, que você vê uma pessoa na rua e te pede alguma coisa, te pede um prato de comida, te pede um lanche. Quando alguém te pede alguma coisa e você dá, o que Jesus está querendo com isso? Jesus está querendo te abençoar. Não só abençoar aquela pessoa na qual você vai servir, na qual você vai ajudar, mas o foco principal é ajudar você. É fazer com que você receba de Deus prosperidade para que você abençoe e seja abençoado. Então, por que muitas pessoas não alcançam a prosperidade? Eu não digo riqueza, né? Eu não digo riqueza, mas eu digo você ter uma boa casa, você ter um carro, você ter um bom emprego, você ter uma condição financeira que te dá condições de se manter, pagar as suas contas. Isso é prosperidade. E quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você tem paz, é a maior prosperidade que um ser humano pode ter, paz de espírito em Cristo Jesus. E se você ainda tiver prosperidade financeira para se manter bem e ainda ajudar outras pessoas, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas por que as pessoas vivem em depressão, vivem doente, às vezes sobe lá em cima com prosperidade, com riqueza e depois cai? Por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa do egoísmo. Porque Jesus não precisa de nada. Jesus não precisa do nosso dízimo, Jesus não precisa da nossa oferta, Jesus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. O que Ele quer, e abre os seus olhos quando alguém te pedir alguma coisa, Jesus quer te abençoar. Jesus, Ele quer te honrar. Então, quando alguém pede uma cesta básica, quando alguém te pede um dinheiro, às vezes um amigo, você, empresta o dinheiro, às vezes você sabe que ele não vai te pagar, como acontece comigo, sabe que não vai pagar, mas cara, você abençoa ele, porque tudo que você tem, tudo que nós temos, foi Deus que deu. Cara, a prosperidade que eu tenho na minha vida, a minha casa, a minha família, cara, eu, pela minha capacidade, pelo meu intelectual, eu não teria alcançado isso. Não que eu não tenha inteligência para alcançar, mas porque eu nunca fui um cara, preciso ganhar dinheiro, preciso ficar rico, Cara, eu sempre fui um cara gastão, né? Sempre fui um cara que claro, eu sempre guardava um pezinho de meia e tal, mas eu nunca, não preciso guardar esse dinheiro, eu preciso fazer isso. Eu nunca fui assim, né? Mas Deus me prosperou. Deus me deu prosperidade. Foi a graça do Senhor, porque eu não tenho sabedoria, intelecto, né? Então Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa a minha esposa, os meus filhos. Então, para que Deus nos abençoa? Para que nós possamos abençoar outras pessoas, para que nós temos
né, o suficiente para nós, muito mais, até mais do que nós precisaríamos, e nós podermos abençoar outras pessoas, abençoar uma clínica, um morador de rua, um amigo que às vezes está num momento de dificuldade. Eu tenho amigos que eram muito bem sucedido, hoje não está muito bem, e sempre que eu posso, eu ajudo, porque ele já me ajudou também, né? Então, isso é o que Jesus quer, que nós possamos servir o nosso próximo, não só os nossos amigos, não só os nossos entes queridos, mas muitas vezes até aqueles que não gostam de nós, até aqueles que nós não gostamos, nós temos que abençoá-lo, porque o Deus que está na nossa vida quer que assim seja. Amém? Fique com essa palavra, medita nela, compartilhe esse vídeo, me ajuda a alcançar mais vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.